Comece hoje mesmo a entender as mensagens proféticas que ressoam até os nossos dias. Ema Apocalipse, capítulo 2. Somos transportados para o primeiro século, para o coração da Ásia Menor, onde o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebe uma visão monumental de Jesus Cristo glorificado. Ele recebe a ordem divina de registrar e enviar cartas a 7 igrejas específicas, cada uma com suas próprias lutas, triunfos e desafios espirituais. Estas não são apenas cartas históricas para comunidades antigas. São mensagens vivas, espelhos espirituais que refletem a condição da igreja em todas as eras, inclusive a nossa. Hoje, vamos mergulhar nas 4 primeiras cartas, dirigidas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, desvendando os elogios, as repreensões e as promessas eternas que o Senhor faz ao seu povo. Cada carta é um chamado profundo à reflexão, ao arrependimento e à perseverança, revelando o coração de um Deus que conhece intimamente as nossas obras, as nossas tribulações e a nossa fé. Prepare-se para uma jornada transformadora através das palavras inspiradas que abrem o livro do Apocalipse. A primeira carta é endereçada ao anjo da igreja em Éfeso. Jesus se apresenta de forma majestosa, como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esta imagem é poderosa. As 7 estrelas são os anjos, ou mensageiros, das igrejas, e os 7 castiçais são as próprias igrejas. Cristo está no meio delas, sustentando-as, observando-as e cuidando delas. Ele não é um observador distante. Ele está ativamente presente. O Senhor começa com um elogio, reconhecendo as boas obras da igreja de Éfeso. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. Eles eram trabalhadores incansáveis pelo reino, perseverantes diante das adversidades, e crucialmente, não toleravam os maus. Eles testaram aqueles que se diziam apóstolos e não eram, expondo-os como mentirosos. Esta era uma igreja doutrinariamente sólida, que odiava as obras dos nicolaítas, uma seita que promovia a imoralidade, assim como o próprio Senhor as odiava. A sua ortodoxia era impecável, e a sua dedicação ao trabalho era exemplar. Contudo, em meio a tantos elogios, surge uma repreensão severa e dolorosa. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eles haviam perdido a paixão, o fervor, a devoção inicial que motivava todas as suas ações. O trabalho continuava, a doutrina estava correta, mas o coração já não queimava como antes. O serviço tornou-se uma rotina, uma obrigação, e não mais uma expressão transbordante de amor por Cristo. Jesus os chama ao arrependimento com um plano claro. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. A solução era voltar à origem, reacender a chama do primeiro amor. A advertência é séria. Se não se arrependessem, ele removeria o seu castiçal, significando que a igreja deixaria de existir como uma luz para o mundo. A promessa ao vencedor é gloriosa. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Uma promessa de vida eterna e comunhão restaurada. Em seguida, a mensagem se volta para a igreja em Esmirna, a igreja sofredora. A apresentação de Cristo aqui é profundamente consoladora. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ele se identifica com o sofrimento deles, lembrando-lhes que ele mesmo passou pela morte e a venceu. Para a igreja de Esmirna, não há palavras de repreensão. O Senhor conhece a sua tribulação e a sua pobreza, mas imediatamente acrescenta: mas tu és rico. A sua riqueza não era material, mas espiritual. Uma riqueza de fé, perseverança e comunhão com Deus, que o mundo não podia dar nem tirar. Eles enfrentavam a perseguição e a calúnia da sinagoga de Satanás, pessoas que se diziam judias, mas cujas ações serviam aos propósitos do adversário, perseguindo os cristãos. Jesus os encoraja dizendo: nada temas das coisas que has de padecer. Ele os prepara para o futuro, revelando que o diabo lançaria alguns deles na prisão para serem provados, e teria uma tribulação de 10 dias, um período simbólico de perseguição intensa, mas limitada. A exortação é direta e poderosa: se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade em meio ao sofrimento extremo seria recompensada não com o alívio terreno, mas com a glória eterna. A promessa ao vencedor em Esmirna é uma das mais seguras e reconfortantes de toda a Bíblia. Não receberá o dano da segunda morte. A morte física poderia ao kenkelos, mas a morte espiritual, a separação eterna de Deus, jamais os tocaria. Esmirna nos ensina
que a verdadeira riqueza se encontra na fidelidade a Cristo, mesmo quando o custo é a própria vida. A terceira carta é para a igreja em Pérgamo, a igreja que vivia em um ambiente de extrema idolatria e compromisso moral. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios, um símbolo de sua palavra, que julga, discerne e penetra até o mais íntimo do ser. Ele começa reconhecendo a dificuldade da situação deles. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Pérgamo era um centro de culto imperial e adoração a vários deuses pagãos, um ambiente espiritualmente hostil. Apesar disso, a igreja retinha o nome de Jesus e não negava a sua fé, mesmo durante o martírio de Antipas, a fiel testemunha. Eles permaneceram firmes em um lugar onde a lealdade a Cristo significava perigo constante. No entanto, assim como Éfeso, Pérgamo também recebe uma repreensão, ou senhortina, umas poucas coisas contra eles. A igreja estava tolerando em seu meio aqueles que seguiam a doutrina de Balaão. Este profeta do Antigo Testamento ensinou Balaque a lançar tropeços diante de Israel, incentivando-os a comer de sacrifícios a ídolos e a se prostituir. Da mesma forma, alguns em Pérgamo estavam comprometendo sua fé, participando de práticas idólatras e imorais. Além disso, eles também toleravam os seguidores da doutrina dos nicolaítas, que a igreja de Éfeso havia rejeitado. A tolerância ao erro doutrinário e moral estava minando a santidade da igreja. O chamado ao arrependimento é urgente. Se não se arrependessem, Cristo viria contra eles e batalharia contra esses falsos mestres com a espada da minha boca. O julgamento viria através da sua palavra. A promessa ao vencedor é misteriosa e maravilhosa. Dar-lhe-ei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O maná escondido fala de sustento espiritual íntimo e pessoal com Cristo, enquanto a pedra branca com um novo nome simboliza absolvição, identidade e uma intimidade única com o Senhor. Finalmente chegamos à carta para a igreja em Tiatira, a mais longa das 7. Cristo se apresenta como uma imagem de poder e discernimento penetrante. O Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Seus olhos veem tudo, nada pode ser escondido de seu olhar. E seus pés de bronze estão prontos para esmagar e julgar o pecado. O Senhor começa com um elogio caloroso, reconhecendo o amor, o serviço, a fé e a paciência da igreja. Notavelmente ele diz, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ao contrário de Éfeso, que estava em declínio espiritual, Tiatira estava crescendo em suas boas obras. Havia um progresso visível em sua dedicação. No entanto, um problema gravíssimo existia no coração desta comunidade. Mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Esta figura, cujo nome remete à rainha idólatra e perversa do Antigo Testamento, estava ensinando e enganando os servos de Deus, levando-os a se prostituir e a comer dos sacrifícios da idolatria. Ela representava uma influência corruptora e imoral dentro da igreja, e a liderança a estava tolerando. O Senhor revela que deu tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis. Portanto, o julgamento seria severo. Cristo a lançaria numa cama de grande tribulação, e aqueles que cometeram adultério com ela também sofreriam, a menos que se arrependessem. Seus filhos, ou seguidores, seriam feridos de morte. Este julgamento serviria como um testemunho para todas as igrejas, de que ele é aquele que os sonda, os rins e os corações, e que dá a cada um segundo as suas obras. Mas para o restante em Tiatira, aqueles que não seguiram essa doutrina e não conheceram as profundezas de Satanás, o Senhor oferece uma palavra de conforto. Outra carga vos não porei, mas o que tendes, retendi-o até que eu venha. A promessa ao vencedor em Tiatira é extraordinária. E dar-lhe-ei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Esta é uma promessa de compartilhar a autoridade régia de Cristo sobre o mundo, e de receber o próprio Cristo, a verdadeira estrela da manhã, que anuncia o amanhecer de um novo dia eterno. Estas 4 cartas nos confrontam hoje. Somos como Éfeso, corretos na doutrina, mas frios no amor? Somos como Esmerna, fiéis em meio ao sofrimento? Somos como Pérgamo, comprometendo nossa fé com a cultura ao redor? Ou somos como Tiatira, crescendo em boas obras, mas tolerando o pecado em nosso meio? A mensagem de Jesus ecoa através dos séculos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A jornada pelo Apocalipse está apenas começando. As próximas cartas
para Sardes, Filadélfia e Laodiceia, trazem ainda mais revelações sobre a condição do nosso coração e o plano de Deus para a sua igreja. Não perca o nosso próximo estudo, onde continuaremos a desvendar os mistérios e as promessas deste livro fascinante. Se este estudo tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esta mensagem. Junte-se a nós enquanto exploramos os capítulos seguintes e descobrimos o que o Espírito continua a dizer à igreja hoje. A sua jornada para entender o fim dos tempos continua aqui.